talvez preferível que naufragasse antes da decrepitude inevitável dos seres e das coisas. Mas, o destino nem sempre é um grande artista. Morrerá de acidente, de enfermidade ou de velhice. Acidentes? Não, sem dúvida, como acabamos de ver. De enfermidades. E quais? Uma alteração qualquer, na composição química do ar respirável, poderia certamente produzir o fim da humanidade, apesar da facilidade dos órgãos em se adaptarem, de geração em geração, às transformações dos meios. Se o oxigênio diminuísse em quantidade sensível ou o ácido carbônico aumentasse em proporção alarmante, os pulmões deixariam de funcionar normalmente, e, a decadência dos órgãos, viriam juntar-se exércitos inteiros de novos micróbios, semelhantes às inumeráveis legiões de pilocheiras, que não há muito tempo caíram sobre as vinhas, matando-as. Enfermidades crônicas, universais da respiração e da circulação, fariam cair todos os homens no sono eterno, depois de um tempo mais ou menos longo. As funções vitais dos pulmões e do coração, a transformação de sangue venoso em arterial, estão intimamente ligadas ao estado da atmosfera e variam com ela. Esta pode, além disso, converter-se em um foco de germes deletérios, que espalhem por todo o globo epidemias desconhecidas. Podem abrir-se vulcões que vomitem no ar miasmas funestos. Podem envenenar-se as águas. Mas, estas causas não são mais prováveis do que os acidentes de que falamos, e o nosso planeta continuará girando em redor do Sol, destinado a morrer de boa morte. Pelo exame desta morte natural, pois, que devemos terminar este estudo. Qual parece que deve ser a morte natural da Terra? O Sol vai responder-nos. E ele que conserva o estado líquido das águas e o estado gasoso do ar. Sem ele, a água seria um mineral sólido, e o próprio ar, ao zero absoluto, seria solidificado. Sem o Sol não haveria, na superfície do nosso planeta, nem luz, nem calor, nem dias, nem manhãs, nem tardes, nem primaveras, nem verões, nem outonos. Não haveria mais do que uma noite fúnebre, um eterno inverno negro e gelado. A temperatura seria de uns 273 graus abaixo de zero. Seria aniquilada a vegetação, a vida animal, bosques, prados, flores, plantas, aves, insetos e animais de todas as espécies da terra, das águas e dos ares. O próprio ar estaria morto, pois não haveria nenhuma agitação na atmosfera gelada, ainda que pudesse permanecer no estado gasoso, porque é o calor que faz soprar a brisa e a tempestade, ele que murmura no arroio, é ele que desliza no rio, é ele que brame no mar agitado, é ele que canta com as aves, que floresce na rosa, que vivem todos os filhos da terra, gerados pelo seu poder. Apague-se o astro, e tudo morrerá. O foco solar pode aquecer-nos e alumiar-nos ainda há muito tempo. Qual é a temperatura do Sol? Donde procede ao seu calor e quanto tempo durará? O conjunto dos acontecimentos astronômicos leva a pensar que o Sol e seu sistema são o produto da condensação de uma imensa nebulosa, cujos limites excediam os limites da órbita do último planeta do sistema. Esta origem explica, não só o estado geométrico atual do sistema solar e os seus movimentos, mas também o próprio calor do Sol e dos planetas. Os cálculos de Helmholtz estabeleceram que a condensação gradual desta massa deve ter produzido, pela transformação do movimento em calor, uma temperatura de 28 milhões de graus. A atividade térmica que este astro possui atualmente não é mais do que um fraco resíduo da enorme quantidade de calor que resulta da gravitação. William Thomson considera que este calor solar, devido à condensação, representa 18 milhões de vezes o dispêndio anual, de modo que, se o Sol tivesse sempre irradiado exatamente como hoje, estaria inflamado há 18 milhões de anos. Esse calor deve representar uma duração mais longa, pois nada prova que a nebulosa,
da qual o Sol deve ser uma condensação, não tem estado, ela própria, a certo grau de temperatura. A esta condensação gradual da massa solar acrescentar a queda inevitável dos meteoros cósmicos, bólides e estrelas cadentes, que vão parar ao Sol em número incomparavelmente maior do que o nosso pequeno globo, e que dão assim origem a uma quantidade apreciável de calor. Se todos os planetas caíssem no Sol, a transformação do movimento da sua queda em calor alimentaria a irradiação solar durante 45.589 anos. Só a Terra daria para 95 anos, mas Júpiter daria para 32.000 anos. No entanto, a queda da matéria não pode ser muito considerável, porque a massa do Sol não aumenta sensivelmente. Se aumentasse, a Terra giraria mais depressa em redor dele, e os anos encurtar-se-iam. Há ainda acrescentar certas operações químicas, semelhantes às combustões que observamos nos nossos laboratórios. Mas, esta fonte de calor é quase insignificante, pois que, se todo o globo solar ardesse como arde um pedaço de hulha, consumia-se em 5.000 anos. A condensação atual do globo solar é, sem dúvida, a causa principal da alimentação do seu calor. A sua densidade é ainda muito fraca, a menos da quarta parte da Terra. Pois bem, para suprir as perdas anuais de radiação, bastaria que o astro se condensasse 39 metros por ano. Nestas condições, seriam precisos 18.000 anos para que o diâmetro solar diminuísse um segundo de arco. E esta diminuição lenta seria absolutamente inobservável com os nossos instrumentos ópticos. O problema é bastante complicado, pois ignoramos o estado das substâncias gasosas, líquidas, pulverulentas ou sólidas que constituem o Sol, assim como seu calor específico, ou seja, a quantidade de calor que uma unidade da sua substância necessita adquirir ou perder para subir ou baixar um grau. No cálculo precedente, adotou-se, para o calor específico do Sol, o da água, que é o maior de todos. Na hipótese de uma condensação puramente gasosa, à medida que o Sol se condense, a sua força de gravidade aumenta na sua superfície, e a quantidade da condensação necessária para gerar uma dada quantidade de calor torna-se menor. Quando o diâmetro do astro tenha diminuído metade da sua grandeza, a sua densidade será 8 vezes maior do que em nossos dias. O diâmetro solar deve ter sido, talvez 10 milhões de anos, duplo do que é atualmente, e a densidade do astro é a oitava parte da atual. Se o Sol continuasse a condensar-se até chegar à densidade da Terra, esta condensação produziria uma nova quantidade de calor suficiente para manter ainda, durante 17 milhões de anos, a mesma intensidade calorífica que alimenta atualmente a vida terrestre. E esse termo pode prolongar-se, admitida uma redução na taxa de radiação, uma queda de meteoros no astro devorador ou uma condensação que continuasse para além da densidade terrestre. Mas, por mais que afastemos esse fim, ele há de chegar fatalmente. Os sóis, que se apagam no universo, são outros tantos exemplos, antecipados, da sorte reservada ao que nos ilumina. 5. Assim, segundo todas as probabilidades, e apesar de todos os perigos que o cercam, o nosso planeta não morrerá de acidente, mas de morte natural. Esta morte deve ser, como acabamos de ver, consequência da extinção do Sol, dentro de 20 milhões de anos, talvez mais, talvez 30, pois a condensação, a uma taxa moderada, lhe dá 17 milhões de anos, e, por outro lado, a queda inevitável dos meteoros pode aumentar essa duração em outro tanto. Mas, ainda prolongando a duração do Sol 40 milhões de anos, é indubitável que a irradiação desse astro esfria e que a temperatura de todos os corpos tende para o equilíbrio. Um dia chegará em que o Sol estará apagado. Então, a Terra e os demais planetas do sistema deixarão de ser a morada da vida,
serão riscados do grande livro e rodarão em torno de um sol extinto, semelhantes a negros cemitérios. Mas, durarão até esse tempo. Júpiter, e talvez Saturno, sim, provavelmente. Mas, os corpos pequenos, tais como a Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e a Lua, certamente que não. A Lua parece que já nos precedeu no deserto final. Marte está muito mais adiantado do que a Terra na sua derrota para o mesmo destino. Vênus, mais nova do que nós, há de, sem dúvida, sobreviver-nos. Sim, estes pequenos mundos perdem os seus elementos de vitalidade mais depressa do que o Sol perde o seu calor. De século para século, de ano para ano, de dia para dia, de hora para hora, transforma-se a superfície da Terra. Por uma parte, os continentes nivelam-se e descem para o mar, que tende insensivelmente a invadir o globo inteiro e a submergir, e, por outra parte, a água diminui na superfície da Terra. Examinemos, antes de tudo, o primeiro fato, e sigamos a exposição, autorizada recentemente feita por Laparente, o sábio autor do clássico Traité de Geologia. Se for dramático imaginar o nosso globo vítima de uma catástrofe universal, já não é tanto, certamente, ver a simples ação das forças, que hoje funcionam, ameaçar também o planeta de uma destruição certa. Não parecem os nossos continentes de uma estabilidade indefinida. Como pôr em dúvida a permanência dessa terra que tem suportado tantas gerações antes da nossa, e sobre a qual os monumentos da mais remota antiguidade demonstram que, se nos tem chegado já em ruínas, não foi porque o solo se tenha negado a susteios, mas porque sofreram as injúrias do tempo, é sobretudo a dos homens. Por muito longe que remontem as tradições históricas, apresentam-nos os rios correndo no mesmo leito de hoje e as montanhas erguendo-se à mesma altura, e é tão pequena a importância das convulsões que ocorrem num ou noutro sítio, que parece supérfluo procurar nelas o prognóstico de uma destruição final. Assim pode raciocinar que apenas lança para o mundo exterior um olhar superficial e indiferente. Mas, serão muito diversas as conclusões de um observador habituado a investigar atentamente as modificações, ainda de aparência insignificante, que se realizam em volta de si. Por pouco que saiba ver, perceberá a cada passo os vestígios de uma luta incessante, travada pelas potências exteriores da natureza contra tudo o que sobressai desse inalterável nível do oceano, debaixo do qual reinam o silêncio e o repouso. Por um lado, o mar fustiga furiosamente as suas margens e obriga-as a retroceder de século para século. Por outro, derrubam-se pedaços de montanhas, que enterram em poucos minutos várias aldeias e semeiam a desolação nos vales mais risonho. As chuvas tropicais encarniçam-se contra os cones vulcânicos e produzem barrancos profundos, cujas paredes se vão derrubando e transformam em ruínas aqueles gigantes. Mais silenciosa, mas não menos eficaz, é a ação dos grandes rios, como o Ganges e o Mississippi, cujas águas são tão fortemente carregadas de partículas em decomposição. Cada um desses pequenos corpos, que turvam a limpidez do seu veículo líquido, é um fragmento arrancado à terra firme. Lentamente, as águas conduzem para o grande depósito do mar tudo que a superfície do solo vai perdendo, e os resíduos, que se veem no delta, não são nada, comparados com os que o mar recebe para os dispersar nos seus abismos. Como é, pois, que o pensador, testemunha de semelhante obra, e sabendo que ela se está realizando há um número considerável de séculos, poderá iludir a ideia de que, na realidade, os rios e as ondas do oceano preparam inexoravelmente a ruína da terra firme? A geologia confirma em todos os seus pontos esta conclusão, e faz-nos ver que, em toda a extensão dos continentes, a superfície do solo é constantemente atacada, já pelas variações da temperatura, já pelas alternativas da seca e da umidade, do gelo e do degelo, já pela constante ação dos vermes e dos vegetais,
Daqui, um processo de desagregação, que é de acabar por mobilizar as rochas mais compactas, até que os seus fragmentos sejam bastante pequenos para obedecer à gravidade, sobretudo quando as chuvas lhes fácil têm a queda. Assim caminham esses fragmentos, ao princípio pelas encostas até ao leito das torrentes, onde se gastam e se transformam pouco a pouco em calhaus e areia, e depois nos rios, que têm, pelo menos nas cheias, força bastante para mover esses fragmentos e para os levar para as suas embocaduras no mar. E fácil prever o resultado de tal ação. A gravidade, que atua sempre, não se satisfaz enquanto a matéria submetida à sua ação não tenha adotado a posição mais estável, o que só sucede quando essa matéria não pode ser mais. E pois, necessário que se chegue a suprimir toda a vertente para o oceano, depósito comum, ao qual vai parar toda a potência de transporte, e que as parcelas arrebatadas aos continentes se disseminem no fundo do mar, o que é, em resumo, anivelamento completo da terra firme, ou, para melhor dizer, a destruição de todo o relevo continental. Desta forma, vemos facilmente que, na proximidade das embocaduras, umas planícies quase horizontes deverão marcar o relevo final da terra firme. O resultado da erosão do solo pelas águas correntes, será fazer nascer, nas linhas divisórias das regiões, umas arestas agudas, que rapidamente passam a extensões quase planas, entre as quais se não manterá, em última análise, nenhum relevo superior a uns 50 metros. Mas essas arestas agudas, que esta concepção deixa subsistir na separação das bacias hidrográficas, não poderiam manter-se muito tempo, porque a gravidade, a ação do tempo, as infiltrações e as variações da temperatura bastariam para provocar o seu desabamento. E, pois, legítimo dizer que o final aqui deve fatalmente conduzir à erosão continental e ao aplanamento completo da terra firme, que tomaria assim um nível pouco diferente do das embocaduras das correntes de água. Quanto tempo será necessário para que esse fenômeno se realize? A terra firme, se arrasassem uniformemente todas as montanhas, ficaria com o aspecto de uma meseta que dominaria, em todo o perímetro, o mar, em socalcos de 700 metros de altura. Se admitirmos que a superfície total dos continentes seja de 145 milhões de quilômetros quadrados, resultará que o volume da massa continental, que sobressair, pode ser avaliado em 100 milhões de quilômetros cúbicos. Esta é a provisão, ainda respeitável, contra a qual se exercem as forças exteriores da destruição. Pode avaliar-se que todos os rios juntos levam cada ano para o mar 23 mil quilômetros cúbicos de água. Este gasto, pela proporção estabelecida de 38 partes por 100 mil, daria um volume de matérias sólidas de 10 quilômetros cúbicos e 43 centesimal. Esta cifra está para do volume total dos continentes comum está para 9.730.000. Se a terra firme fosse uma meseta uniforme de 100 metros de altura, perderia por este conceito uma parte, de umas 7 centésimas de milímetro por ano, ou seja 1 milímetro em 14 anos, ou 7 milímetros por século. Eis aqui uma cifra positiva, que expressa o atual valor da erosão continental. Aplicando-a ao conjunto dos continentes, temos, como resultado, que esta erosão, por si só, destruiria, em menos de 10 milhões de anos, a massa inteira da terra firme. Mas nem só a chuva e as correntes de água atuam sobre o globo, há outros fatores que contribuem para a destruição progressiva dos continentes. O primeiro é a erosão marítima. E difícil escolher melhor tipo de erosão que o das costas britânicas, expostas pela sua situação ao assalto das ondas atlânticas, impelidas pelos ventos dominantes de sudoeste, cuja violência não é amortecida por nenhum obstáculo. Ora, o retrocesso médio do conjunto das costas inglesas é, certamente, inferior a 3 metros por século.
Entendamos esta cifra a todas as ribas marítimas e vejamos o que resulta. Pode proceder-se a este cálculo de duas maneiras. A primeira consiste em avaliar a perda que representa para a totalidade das costas um retrocesso de 3 centímetros por armo. Para isso é necessário conhecer o seu desenvolvimento, bem como a sua altura média. Esse desenvolvimento é, em todo o globo, de uns 200 mil quilômetros. Enquanto a altura das costas atuais, sobre o nível do mar, é exagero fixar em uns 100 metros, termo médio. Sendo assim, um retrocesso de 3 centímetros anuais corresponde a uma perda anual de 3 metros cúbicos, ou seja, para 200 mil quilômetros de costa, 600 milhões de metros cúbicos, o que alcança somente 0,6 de quilômetro cúbico. Em outros termos, a erosão marítima não representa mais do que a 17ª parte do trabalho das águas correntes. Talvez se objete a este modo de proceder, que, como a altura vai crescendo desde a margem até o centro dos continentes, o mesmo retrocesso deveria, com o tempo, corresponder à maior perda de volume. Seria fundada esta objeção? Não, porque o trabalho das chuvas e das correntes de água, que tende à planificação completa das superfícies, continuaria avançando ao mesmo tempo em que a ação das ondas. Por outra parte, sendo a superfície da Terra firme de 145 milhões de quilômetros quadrados, um círculo de igual superfície deveria ter 6.800 quilômetros de raio. Mas a circunferência desse círculo não teria mais que 40 mil quilômetros, quer dizer, o mar teria no contorno 5 vezes menos ação do que tem atualmente, graças às desigualdades que fazem elevar-se a 200 mil quilômetros a extensão das costas. Pode, pois, admitir-se que na Terra o trabalho da erosão marítima atua 5 vezes mais depressa do que em um círculo equivalente. Esta avaliação representa, seguramente, o máximo, pois é lógico supor que, uma vez corroídas pelo mar as penínsulas estreitas, a relação do perímetro para a superfície diminuiria mais e mais, o que tornaria menos eficaz a ação das ondas. Em todo caso, ainda mesmo à razão de 3 centímetros por armo, um raio de 6.800 quilômetros está condenado a desaparecer em 226 milhões e 600 mil anos, a quinta parte desta cifra, ou seja uns 45 milhões de anos, representaria o mínimo do tempo necessário para a destruição da terra firme pelas ondas marítimas, o que seria apenas superior, como intensidade, à quinta parte da ação continental. O conjunto das ações mecânicas parece, pois, que faz perder cada ano à terra firme um volume de 12 quilômetros cúbicos, o que, tratando-se de um total de 100 milhões, produziria a destruição completa em pouco mais de 8 milhões de anos. Mas, estamos longe de ter esgotado a análise dos fenômenos destruidores da massa continental. A água não é somente um agente mecânico, mas é também um instrumento de dissolução muito mais eficaz do que pode julgar-se, em razão da quantidade notável de ácido carbônico que contém todas as águas, quer porque o tomem da atmosfera, quer porque ele proporcione a decomposição das substâncias orgânicas do solo. Essas águas circulam através de todos os terrenos e carregam-se das substâncias que arrebatam aos minerais atravessados. A água dos rios contém por cada quilômetro cúbico 182 toneladas de substâncias dissolvidas. O conjunto dos rios leva, pois, para o mar, todos os anos, 5 quilômetros cúbicos dessas substâncias. Não seriam, por consequência, 12, mas sim 17 quilômetros cúbicos que a Terra perderia cada ano pelas diversas influências que procuram a sua destruição. Deste modo, o total dos 100 milhões desapareceria, não já em 8, mas em pouco mais de 6 milhões de anos. Ainda esta cifra vai sofrer uma considerável atenuação. Com efeito, não deve esquecer-se que os sedimentos cabidos no mar desalojam certa quantidade de água, e que, por esse fato,
o nível do oceano deve elevar-se e sair ao encontro da plataforma continental, que vai descendo e cuja desaparição total se acelera em proporção. A medida desse movimento é fácil de precisar. De fato, para uma dada extensão que perde a meseta, que suporemos uniforme, é preciso que o mar se eleve de tal modo que o volume da camada marítima correspondente seja exatamente igual ao volume dos sedimentos introduzidos, isto é, ao da extensão destruída. O cálculo demonstra que a perda do volume se eleva, em números redondos, a 24 km³. Apesar desta cifra estar contida a 4.166.666 vezes na de 100 milhões, que representa o volume continental, estamos autorizados a concluir que a ação das forças atualmente em jogo, só por si, prosseguindo sem quaisquer outros movimentos acidentais do solo, bastaria para produzir, em uns 4 milhões de anos, a desaparição total da terra firme. Quer dizer, dentro de 4 milhões de anos o globo terrestre estaria inteiramente submergido. Mas, pode opor-se a esta maneira de ver uma teoria diametralmente contrária apoiada em fatos de observação não menos precisos e em um método de raciocínio não menos rigoroso. Em lugar de ver a Terra continental destinada a desaparecer sob a invasão gradual das águas e acabar por se submergir inteiramente, podemos vê-la, pelo contrário, destinada a morrer pela seca, visto que a quantidade de água que existe no globo diminui de século para século. 6. Em outros tempos, no começo do período quaternário, o lugar que Paris atualmente ocupa estava quase por completo ocupado pelas águas, pois que a coluna de Passy, Montmartre e a Père-Lachaise, a meseta de Montreuil, o Panteão e a Villa Juif eram os únicos pontos salientes sobre os imensos lençóis líquidos. As alturas desses pontos não aumentaram, mas o leito do Sena tem descido gradualmente e a água tem diminuído. O mesmo sucede em todos os países do mundo, e compreendeis que assim seja. Uma quantidade de água, pequena relativamente ao conjunto, mas apreciável, penetra através das profundidades do solo, já no fundo dos mares pelas fendas e pelas aberturas devidas às deslocações e aos vulcões submarinos, já em plena terra firme, pois que nem toda a água das chuvas encontra, ao embeber-se no solo, uma camada de argila impermeável. Em geral, toda a água da chuva, que se não evapora, volta para o mar pelos mananciais, pelos regatos e pelos rios, mas para isso é preciso que encontre um leito de argila e que por ele corra seguindo as vertentes. Quando não encontra uma camada impermeável, continua descendo por infiltração e vai saturar as rochas profundas. Esta água é perdida para a circulação, e combina-se quimicamente para formar os hidratos. Se o descenso é bastante profundo, a água adquire uma temperatura suficientemente elevada para se transformar em vapor, e essa é a origem mais frequente dos vulcões e dos tremores de terra. Mas, no interior do solo, como também ao ar livre, uma parte apreciável das águas, em movimento na circulação atmosférica, transforma-se em hidrato e até em óxido. Nada como a umidade para produzir rapidamente a oxidação. Fixados assim os elementos da água, o hidrogênio e o oxigênio deixam de estar combinados no estado líquido. Por seu lado, as águas termais constituem uma completa circulação fluvial interior, que provém da superfície e que não volta para ela, nem para o mar. Seja porque se fixe, seja porque se combine, seja porque penetre até as profundas camadas do globo, a água diminui na superfície da Terra, e descerá mais e mais, à medida que se for dissipando o calor terrestre. Demais, parece que essa é a morte dos corpos celestes do nosso sistema solar. A nossa vizinha Lua, cujo volume e cuja massa são inferiores aos da Terra, esfriou mais rapidamente e percorreu mais depressa as fases da sua vida astral. Os seus antigos mares, nos quais se vêem ainda os vestígios irrecusáveis da ação das águas, estão completamente secos.
Não se observa na Lua nenhuma evaporação, nenhuma nuvem, e o espectroscópio não descobre vestígio algum do vapor de água. O planeta Marte, também menor do que a Terra, está, incontestavelmente, mais avançado na sua carreira, e observamos que não propõe nenhum único oceano digno desse nome, mas apenas mediterrâneos de extensão média, pouco profundos e unidos entre si por canais. E um fato comprovado pela observação: há menos água em Marte do que na Terra. As nuvens são lá muito mais raras e a atmosfera mais seca. Os fenômenos de evaporação e condensação efetuar-se mais rapidamente do que aqui, e as neves polares mostram uma variação nas estações muito mais extensa do que as da Terra. Por outra parte, o planeta Vênus, mais novo do que a Terra, está rodeado de uma atmosfera imensa, constantemente carregada de nuvens. Na atmosfera do grande planeta Júpiter, não vemos mais do que uma acumulação de vapores. Assim, os 4 mundos, que melhor conhecemos, servem-nos para provar o fato da diminuição secular das águas. E, pois, certo que, ao mesmo tempo em que sofre uma nivelação fatal, a Terra sofre também de século para século uma diminuição gradual da quantidade de água que possua. Segundo todas as aparências, essa diminuição caminha paralelamente com o nivelamento. À medida que o globo perca o seu calor interno, irá esfriando, como sucedeu à Lua. A extinção absoluta do calor terrestre terá como resultado a produção de vácuos no interior, nos quais se precipitará a água dos mares, sem se transformar em vapor, e que será absorvida ou combinada com as rochas metálicas no estado de hidrato ou de óxido de ferro. A quantidade de água diminuirá indefinidamente até a sua desaparição, talvez total. Faltam os vegetais do seu elemento essencial, transformam-se e acabam por perecer. As espécies animais transformam-se também, mas continuará a haver herbívoros e carnívoros, os primeiros dos quais desaparecerão gradualmente, produzindo a morte dos segundos, até que, por fim, a própria espécie humana, apesar das suas transformações, morrerá de fome e de sede na terra árida e seca. Podemos concluir por consequência, que o fim do mundo não será por um novo dilúvio, mas pela diminuição da água sem a qual a vida terrestre é impossível. A água constitui a parte essencial de todos os corpos viventes. O próprio corpo humano é formado por água na enorme proporção de 70%. Sem água não podem existir as plantas nem os animais. Seja no estado líquido, seja no de vapor, ela rege a vida terrestre. A sua supressão equivale a uma sentença de morte, que a natureza nos prepara. Mas não será sem dúvida a falta de água, por si própria, que produzirá o fim das coisas, mas antes a sua consequência climatológica, a diminuição do vapor de água na atmosfera, produzirá o arrefecimento geral, e a humanidade perecerá elo frio. Todos sabem que a atmosfera terrestre respirável é composta de 79% de nitrogênio e de 20% de oxigênio, e que a 100ª parte restante é formada pela 4ª parte de vapor de água, por 0,3 milésimas de ácido carbônico, pelo ozônio ou oxigênio eletrizado, pelo amoníaco, pelo hidrogênio e outros gases em quantidades infinitamente pequenas. O nitrogênio e o oxigênio formam, pois, as 99 partes, e o vapor de água é a 4ª parte da 100ª restante. Este quarto de 100ª de vapor de água é da mais alta importância sob o ponto de vista animal e vegetal, e pode afirmar-se que, pelo que respeita à temperatura e ao clima, essa pequena quantidade de vapor de água é mais essencial do que todo o resto da atmosfera. As ondas de calor, que chegam do Sol à Terra, que aquecem o solo e em seguida o abandonam para se dividir pelo espaço, atravessando a atmosfera, chocam-se, ao passar, com os átomos de oxigênio e de nitrogênio e com as moléculas de vapor de água disseminadas no ar. Estas moléculas são tão escassas,
visto que não representam em volume a centésima parte dos espaços ocupados pelas outras, que se poderia julgar que o oxigênio e o nitrogênio é que conservam o calor. Se considerarmos os átomos em particular, vemos que por cada 200 de oxigênio e nitrogênio, apenas um de vapor aquoso. Pois bem, só esse átomo tem 80 vezes mais energia, mais valor efetivo para conservar o calor irradiante do que os 200 de oxigênio e de nitrogênio. Por consequência, uma molécula de vapor de água é 16.000 vezes mais eficazes do que uma molécula de ar seco para conservar o calor, ou para o irradiar, pois que os dois poderes são recíprocos e proporcionais. Diminua-se em grande proporção essas moléculas invisíveis de vapor aquoso, e a Terra tornar-se-á imediatamente inabitável, apesar do oxigênio. Todas as regiões, até o Equador e os trópicos, perderão de repente o calor que as faz viver, ficando condenadas ao clima das altas montanhas coroadas de neves perpétuas. Em lugar das plantas frondosas, das flores e dos frutos, das aves e dos ninhos, da vida que pululam na terra e nas águas, em lugar dos regatos murmurantes, dos rios transparentes, dos lagos e dos mares, não teremos, em volta de nós, mais do que gelos imóveis no seio de um deserto imenso. E digo de nós, apesar de que não teríamos muito tempo para o ver, porque o nosso próprio sangue se nos gelaria nas veias e todos os corações humanos deixariam em breve de bater. Estas seriam as consequências da supressão desse vapor aquoso que, dividido pela atmosfera, atua como se fosse uma estufa protetora para toda a vida terrestre. Os princípios da termodinâmica demonstram que a temperatura do espaço é aproximadamente de 273 graus abaixo de zero. Nesse frio, mais do que glacial, adormecerá o nosso planeta, quando estiver privado do invólucro aéreo que hoje o reveste com seu calor protetor. E esta sorte reservada à Terra pela diminuição gradual da água que existe na superfície. Esta morte pelo frio inevitável se a nossa existência durar o bastante para esperar. E esse fim é tanto mais certo, quanto é verdade que não só o vapor de água diminui, mas também os outros elementos do ar, o oxigênio e o nitrogênio, e, em uma palavra, a atmosfera inteira. O oxigênio se fixa insensivelmente em todos os óxidos que continuamente se formam na superfície do globo. O nitrogênio se fixa nas plantas e nas terras e não volta integralmente ao estado gasoso. A atmosfera penetra pela sua pressão nos oceanos e nos continentes e desce também às regiões subterrâneas. Pouco a pouco, de século para século, a atmosfera diminui. Em outros tempos, durante o período primário, por exemplo, a atmosfera era imensa, as águas cobriam quase inteiramente o globo. As primeiras formações graníticas emergiam isoladas do Oceano Universal. E a atmosfera estava impregnada de uma quantidade de vapor de água incomparavelmente superior à dos tempos modernos. Assim se explica a alta temperatura dessas épocas desaparecidas, quando as plantas tropicais dos nossos dias, os fetos arborescentes, as calamitas, as equicetáceas, as rigilarias e os lepidonderas cresciam em selvas opulentas, desde os Golos ao Equador. Hoje, a atmosfera e o vapor de água têm diminuído consideravelmente. No futuro, estão destinados a desaparecer. Em Júpiter, que ainda está na época primária, a atmosfera é imensa e carregada de vapores. Na Lua parece que não existe atmosfera alguma, e, assim, a sua temperatura é constantemente inferior ao gelo, mesmo em pleno Sol. Em Marte, a atmosfera está sensivelmente mais rarefeita do que a nossa. O tempo necessário para instaurar o reinado do frio, causado pela diminuição da atmosfera aquosa que envolve o globo, não seria, sem dúvida, inferior a 10 milhões de anos. Será esse o nosso fim? Segundo todas as probabilidades, o nosso pequeno planeta morrerá de frio, pela ausência do vapor aquoso da atmosfera,
Antes que o Sol tenha perdido a fecunda irradiação da sua luz e do seu calor, e, na ordem dos destinos planetários, Júpiter e Saturno sucederão ao nosso mundo extinto, pois terão nessa altura adquirido, pela contínua condensação, a dureza, a solidez, a estabilidade que não parece que tenham nos nossos dias, se lhes não for detido o seu ciclo pela extinção prematura do Sol. Muito tempo depois, dentro de 25 ou 30 milhões de anos, ou talvez mais, o Sol, por sua vez, chegará ao seu outono e ao seu inverno. A sua irradiação luminosa e calorífica terá sido sustada pela sua condensação secular e pela queda incessante de meteoros. Muito cálculo se tem feito nesse sentido e todos conduzem proximamente ao mesmo resultado. Na magnífica obra sobre l'origine du monde diz M.R. Fay, não é que o sistema solar deva dissolver-se, deslocar-se ou acabar por se englobar todo na massa central. Laplace demonstrou que esse admirável mecanismo estava feito para durar indefinidamente. Todas as condições de estabilidade mecânica se encontram nele reunidas, e de passagem recordaremos que essas condições são devidas às particularidades próprias da massa caótica de que ele saiu. Mas o universo não despende energia para durar, enquanto que o Sol despende enormemente para brilhar, e como a sua provisão é limitada e não pode renovar-se, devemos esperar, não como próxima, certamente, mas como inevitável, a morte desse Sol como Sol. Depois de ter brilhado durante muitos milhares de anos ainda, acabará por enfraquecer e se extinguir, como se fosse uma lâmpada a qual faltasse o azeite. Numerosos fenômenos celestes nos advertem deste fato: as estrelas cuja luz vacila, as que se apagam periodicamente, para a simples vista pelo menos, como sucedeu com a da baleia, e as que desaparecem definitivamente. Considerando principalmente essa fase final, compreendermos o importante papel que o Sol desempenha neste sistema, além dos efeitos mecânicos da sua poderosa atração. O Sol perde constantemente calor, a sua massa condensa-se e contrai-se, a sua fluidez diminui, e um momento chegará em que a circulação que alimenta fotosferas e que regula sua irradiação, fazendo com que nela tome parte a enorme massa quase inteira, será embaraçada e começará a tornar-se mais lenta. Então, diminuirá a irradiação da luz e do calor, e a vida vegetal e animal há de ir se concentrando mais e mais no equador terrestre. Quando essa circulação cessar, a brilhante fotosfera será substituída por uma crosta opaca e escura que suprimida toda a irradiação luminosa. Talvez se produzam também no Sol as alternativas, que se observam nas estrelas ao começar a sua fase de extinção, talvez um desenvolvimento acidental de calor, devido a algum desmoronamento da crosta solar, devolva, por um instante, a esse astro seu primeiro esplendor, mas não tardará a enfraquecer e a extinguir-se novamente, como sucedeu às famosas estrelas do Cisne, do Serpentário, e, ultimamente, a da Coroa Boreal. Os planetas, que constituem o sistema, continuarão girando em redor do Sol apagado, escuros e frios. Tal será, sem dúvida, o aspecto final do sistema solar. Mas, e depois? E depois da morte da Terra e da morte do Sol? Ficará tudo morto. A mais de um leitor ocorrerá agora essa pergunta. Tratar, não de resolver, certamente, mas de lhe responder, é caso que demanda muita audácia. Mas, apesar disso, a curiosidade tenta-nos autorizar-nos, verdadeiramente, o estado atual das ciências, a ter como provável no futuro esse equilíbrio final e definitivo. Parte 2. Uma viagem prodigiosa. Encontrava-me eu, então, em Veneza. O antigo palácio ducal dos Perazzi conservava abertas as suas grandes janelas. O astro da noite refletia no mar os sulcos prateados das embarcações e a imensidade do céu desenvolvia-se majestosamente por sobre as torres e as cúpulas. Quando os músicos,
baloiçando-se nas gôndolas, deram a volta pelo canal, para deslizar sob a ponte dos suspiros. Os seus últimos coros desvaneciam-se no silêncio da noite e Veneza pareceu adormecer nesse sono profundo que nenhuma outra cidade conhece como a rainha do Adriático. Esse silêncio era apenas interrompido pela pendula do velho relógio, e eu talvez não tivesse apreciado toda a profundidade daquele mutismo universal, se a isso me não tivesse convidado a oscilação do aparelho destinado a medir o tempo. Aquele ruído monótono marcava o silêncio, e, coisa estranha, parecia argumentar. Sentado junto da ampla galeria, contemplava um disco brilhante da lua deslocando-se no espaço azul e radiante de luz, e pensava em que o astro da noite, tão tranquilo na aparência, avançava 1 quilômetro no espaço a cada movimento do pendido. Isso me impressionou um tanto, talvez pela própria solidão de que estava rodeado. Olhei para o globo lunar, no qual, à simples vista, se distinguem os seus antigos mares e a sua configuração geográfica, e pensei que talvez hoje mesmo esteja habitado por seres com um organismo diferente do nosso, podendo viver nele com uma atmosfera extraordinariamente rarefeita. Mas, o que mais me preocupava era sua revolução em torno do nosso globo, à razão de cerca de 1 quilômetro. 1017 metros por segundo, de 61 km por minuto, de 7.660 km por hora, de 87.863 por dia e de 2.400 por cada revolução mensal. Eu via com os olhos do espírito a lua girando em volta de nós, de oeste para o leste, e completando a sua revolução em menos de 30 dias. Ao mesmo tempo, eu sentia, por assim dizer, o movimento da Terra em volta do seu eixo, movimento que se realiza também de oeste para leste e que faz girar aparentemente o céu em redor de nós e em sentido oposto àquela direção. Enquanto eu meditava, a Lua tinha percorrido um grande trajeto e descia na direção do ocidente por sobre o campanário da igreja. Movimentos terrestres e celestes mais suaves ainda do que os das gôndolas deslizando sobre o límpido espelho das águas. Arrastemos na realidade, como se forem um sonho. Medis os nossos dias e os nossos anos. Vamos passando sem deixar rasto algum, enquanto que vós durareis sempre. Já tu, ó Lua, astro silencioso, esquife celeste, prateavas com os teus raios argênteos as águas da terra, quando há milhões de anos a humanidade terrestre aguardava, nos limites da possibilidade futura, a sua aparição no mundo, que tão lenta foi. Animais estranhos povoavam as selvas, peixes fantásticos perseguiam-se uns aos outros no seio das ondas, vampiros cruzavam os ares, crocodilos de 2 pés, aves dos que nos pinta a mitologia egípcia, corriam pelas margens dos rios e dos lagos. Mais tarde, ó Lua, brilhaste sobre as flores primitivas, sobre os ninhos das primeiras aves. Mas quantas noites não rebrilhaste, com a tua luz pálida, até que pela primeira vez te fixou um olhar humano e o pensamento do homem se ergueu para ti. Hoje lanças os teus raios sobre uma humanidade populosa e ativa, sobre cidades florescentes e palácios de mármore, erguidos em meio das ondas. Não há muito que um páreo namorado te tomava como testemunha dos seus juramentos, esquecendo que as tuas fases rápidas são a imagem da nossa inconstância e da brevidade da nossa vida. Sim, tu és a confidente de muitos mistérios, e por muito tempo ainda a juventude te dirigirá aos seus cânticos de amor. Mas um dia chegará em que tu, rainha silenciosa da noite, voltarás apenas em torno de um cemitério gelado, em que já não receberás a luz do sol próximo a extinguir-se e em que já não haverá no mundo relógios nem seres humanos que possam medir o tempo. Assim meditava eu, ao luar, que parecia aumentar todas as sombras e tornar mais profundos todos os abismos, em um palácio cujos alicerces nasciam da água. Aquele mundo vizinho gira a 96.000 léguas de nós. O pensamento, com um golpe das suas asas,
pode transpor essa distância em um segundo. Eu voei com o meu até a Lua e esqueci-me de Veneza, do Adriático e da Terra. Senti-me arrastar muito para além da nossa atmosfera. 1. A 96 mil léguas da Terra. Pareceu-me, com efeito, que me acercava da pálida Pebe e que me aproximava, rapidamente, da cadeia dos Apeninos lunares, que separa o mar dos vapores do mar das chuvas, não longe do meridiano central. Reconheci, tal como os tinha observado com o telescópio, os círculos e cráteras de Arquimedes, de Antórico e de Aristilo, e quedei-me durante alguns instantes sobre as margens escarpadas do mar sereno. Pareceu-me encontrar os vestígios das águas evaporadas e notar os de profundas crateras enterradas em um dilúvio de lodo. Habituei-me tanto mais rapidamente a esta contemplação, quanto é certo que os instrumentos astronômicos nos têm familiarizado, desde há tempo, com este mundo vizinho, e quanto certos detalhes da geografia lunar nos são mais conhecidos que outros da geografia terrestre. Aqueles círculos imensos, aquelas crateras ainda abertas, aqueles montes de ásperas vertentes, aquelas cristas nuas e selvagens, aqueles vales profundos, aquelas múltiplas ravinas, têm sido já objeto de estudo e são perfeitamente conhecidos. Vê-se em tudo aquilo o resultado geológico de uma atividade vulcânica extraordinária, crateras de 3 km de profundidade, de 100, de 150 e 200 km de largura, planícies e ribeiras onde ainda se vê a ação das águas. Nunca hectares. Nuvens. Não se percebem os efeitos de uma evaporação atmosférica, pois ali a atmosfera, se realmente existe, é extraordinariamente rarefeita, e, contudo, ao estudar os aspectos deste globo reconhecem-se, não só provas de atuais desabamentos, de mudanças geológicas na sua superfície, mas também certas variações bastante rápidas no solo das regiões baixas, onde a atmosfera pode estar relativamente condensada. As condições orgânicas deste mundo são completamente diferentes das nossas, mas não se demonstrou ainda que ali não exista vida. Apenas, segundo se julga, o período vital desse pequeno planeta está mais adiantado que o do nosso. O meu pensamento detinha-se, com os meus olhares, no pálido satélite da Terra, e eu perguntava a mim próprio se não havia nele alguma cidade lunar, em uma ravina ou no fundo de algum vale, um ser pensante que elevasse os seus olhos para o céu, contemplando nele a terra onde vivemos, e perguntando, pela sua parte, se existiam seres inteligentes na superfície deste globo que gira perpetuamente por cima das suas cabeças e formula à sua curiosidade o mesmo enigmático problema que a sua pátria nos faz formular a nós. Enquanto eu viajava por este mundo vizinho, o astro da noite tinha sensivelmente descido para o ocidente, e observei, a alguma distância dele, para a esquerda, uma estrela que brilhava com uma claridade avermelhada, lançando raios de fogo nas alturas do céu. Não tardei a reconhecer nela o planeta Marte, e esquecendo a Lua por essa outra ilha celeste, irmã da nossa e que oferece com ela tanta analogia. Eis, disse para mim, o planeta que mais nos interessa e que mais conhecemos. Gravita em redor do Sol em uma órbita traçada a uma distância média de 56 milhões de léguas do astro central. A Terra, em que vivem, faz a sua revolução anual a uma distância de 37 milhões de léguas. Medeiam, pois, uns 20 milhões de léguas entre uma e outra órbita. Justamente o planeta Marte passa neste momento na secção da sua trajetória mais vizinha do nosso mundo. Uma feliz circunstância faz com que, não sendo circulares nem paralelos os dois mundos, só distem um do outro 15 milhões de léguas. A luz, que precisa de um segundo ou de um terceiro para atravessar o espaço que medeia entre a Lua e a Terra, gastam 200 segundos para transpor o abismo que separa a Terra do planeta Marte.
Pareceu-me que eu não gastaria tanto tempo para chegar até lá e esqueci a ampla janela do meu palácio veneziano para admirar o grande mundo a que se transportou o voo do pensamento. 2. A 15 milhões de léguas da Terra. Não é uma distância muito grande, astronomicamente falando. E como se o planeta fosse nosso vizinho. Como se estivesse a 2 passos de nós. Marte é a primeira estação do Sistema Solar, o primeiro planeta que se encontra quando nos afastamos da Terra para visitar as longínquas regiões do céu. À medida que nos afastamos do nosso mundo, este perde a sua grandeza aparente. Visto da Lua, desenha-se no espaço como se fosse uma lua enorme, de um diâmetro 4 vezes maior do que o do astro das noites terrestres e 4 vezes mais luminoso, pois se encontra isolado no espaço e reflete a luz que recebe do Sol, como faz a Lua e os diversos planetas do Sistema Solar. A uma distância, pois, de 100 mil léguas, a Terra parece ainda bastante grande, visto que é 4 vezes maior do que a Lua cheia. A uma distância de 1 milhão de léguas, parece 10 vezes menor, mas oferece ainda um disco considerável. A distância da órbita de Marte, na época em que os dois mundos estão mais próximos, ou seja a 15 milhões de léguas, não oferece um disco sensível, mas é ainda o astro mais brilhante do céu. Os habitantes de Marte contemplam-nos no seu céu como a uma estrela resplandecente que lhes oferece aspectos semelhantes aos que a nós nos oferece Vênus. Somos para eles a estrela da tarde e da manhã, e talvez a sua mitologia nos levante altares. Quando cheguei a este mundo, era meio-dia no meridiano central do planeta. Vi 2 pequenas luas, que giravam rapidamente no seu céu, e detive-me na ladeira de um monte, donde se descobriu o mar. As ondas açoitavam as ribas a meus pés, e aquele panorama fez-me lembrar o que se contemplava do alto do observatório de Nisa. Era efetivamente um Mediterrâneo, cujas águas tranquilas eram coloridas de um azul esverdeado e um tanto sombrio. Ao primeiro relance pareceu que via bosques de laranjeiras, cujo fruto dourado brilhava aos resplendores do sol, mas aqueles vegetais são desconhecidos da terra e apenas se parecem com as nossas laranjeiras. Via longe e sobre o mar navios movidos por propulsores invisíveis, e cuja força motriz era, sem dúvida alguma, a eletricidade. Vagueavam na atmosfera balões que tinham a forma de aves-peixe, e não tardei a saber que os moradores daquele planeta tinham recebido, pela lei da evolução natural, o invejável privilégio de voar no espaço. A densidade dos seres e dos objetos é, em Marte, muito menor do que no nosso mundo. A engenharia chegou, hectares séculos, a um grande estado de perfeição. Tem-se realizado trabalhos gigantescos, incomparavelmente superiores a quanto se tem feito durante nosso século, no nosso planeta, trabalhos imensos, de que os astrônomos da Terra começam a dar conta com as suas observações telescópicas. Além disso, explica-se muito facilmente que este mundo esteja mais adiantado do que o nosso, visto que é muito mais antigo, e, não sendo maior do que a Terra, tem arrefecido mais depressa e percorrido com maior atividade as fases do seu desenvolvimento orgânico. Os seus anos são maiores do que os nossos, o que é uma vantagem. As suas condições de habitabilidade, as suas estações, os seus climas, a sua meteorologia, os seus dias e as suas noites são iguais aos que há entre nós. Disto se originam os seus continentes, os seus mares, as suas praias, a sua geografia, os seus belos polares que se fundem na primavera, as suas nuvens em geral muito ligeiras, ainda que densas nas regiões polares, as suas brumas da manhã, e, principalmente, as da tarde, e até as modificações ocasionadas pelas estações, as inundações às vezes muito extensas, as linhas de água continentais largas e compridas em forma de canais, que, sob certas condições meteorológicas, verdadeiramente estranha, parecem desdobrar-se. De tudo isto se originam, dizíamos, em uma palavra,
todas as manifestações de uma atividade mais considerável do que a oferecida pela nossa vida terrestre. Não me detive em Marte senão o tempo suficiente para formar uma ideia geral da vida que anima aquele mundo, e, uns instantes depois, vi-me transportado para Saturno. 3. Há 300 milhões de léguas. A concepção do tempo, a apreciação da sua passagem, são essencialmente relativas à situação do nosso espírito.